O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Depois da folia, depois de curtir o carnaval, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede para falar hoje de seleção brasileira, que vai fazer um jogaço contra a Bósnia amanhã. Um jogaço, vai ser um jogaço maravilhoso. Mais um teste aí para a seleção de Mano Menezes, tentando achar uma base, né, para o seu time, tentando achar um time titular, na verdade, para colocar a seleção em ponto de bala para a Copa do Mundo em 2014. Se der tempo, vamos falar de Campeonato Paulista, claro, teve clássico nesse final de semana, teve clássico no Rio de Janeiro também, é bastante interessante a gente falar disso aqui. O Fluminense bateu o Vasco, primeiro campeão, final no Rio de Janeiro já tem final, né, tem uma coisa movimentada, enquanto no Campeonato Paulista, vamos aqui modorrentamente passando de rodada a rodada. Tem também quadro Momento Motor com Paulo Arnaldo Lima, hoje para falarmos aqui de mais 6 pilotos, já começando a esquentando os motores para a temporada 2012 da Fórmula 1. E você vai ficar aqui com a gente, vai, claro, participar. Então vou apresentar a nossa equipe bonita, maravilhosa. Hoje estúdio mais do que repleto, começando por ela, a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Lu. Boa noite, fiquei sabendo que você sambou muito no carnaval, hein? Sambei de tanto trabalhar. Tenho vídeos gravados para provar onde é que eu estava, inclusive. Bastante. Boa noite para os nossos comentaristas, para os nossos convidados de hoje, que daqui a pouco o Leandro fala mais para vocês, tá certo? E claro, você não pode deixar de participar desse Esporte na Rede de hoje. Você participa pela opção Participe aqui mesmo no site da UpTV, ou se não, pelo e-mail que é pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, e claro, manda sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, tá? E também eu quero aqui deixar o resultado, né, da enquete da semana passada, que era o seguinte: você gosta das fórmulas dos campeonatos estaduais? Sim ou não? Sim, ficou com isso. A enquete foi da semana passada. O sim ficou com 30%, o não com 70% dos votos, tá? Portanto, está provado que ninguém gosta dessas porcarias de fórmula de campeonatos estaduais. Acordem, ninguém gosta desse negócio. E tem enquete nova essa semana, isso, né? E a enquete dessa semana é a seguinte, tá? Falta incentivo aos esportes olímpicos no Brasil? Falta incentivo aos esportes olímpicos no Brasil? Sim ou não? O que você acha? Entre na opção enquete aqui do site e claro, vote, que daqui a pouco eu passo a parcial para vocês, tá certo? Lembrando que a enquete fica por uma semana para você poder votar durante a semana e a gente trazer então na semana seguinte a parcial, ou aliás o resultado final, como a Luciane trouxe aqui da semana passada. Está aprovado, ninguém gosta dessas fórmulas de campeonatos estaduais, são todas um lixo, verdadeiros lixos. Com a gente hoje aqui nesta noite, eu quero falar que é uma notícia triste para você que acompanha o Esporte na Rede, pra gente, né, enquanto equipe, que está aqui, o pessoal rindo, não sei porquê, a notícia é triste e o pessoal está rindo, veja bem. Eu quero apresentar nosso comentarista Douglas Soares, a voz da bola. Eu ia deixar para falar isso no final do programa, mas vou falar no início. O Douglas vai começar uma faculdade de artes cênicas, ele resolveu ganhar dinheiro agora, fazendo propaganda, virando ator, e por isso ele vai nos deixar, pelo menos temporariamente aí, quem sabe nas férias ele volte. Então hoje é a despedida oficial de Douglas Soares, a voz da bola. Boa noite, Douglas. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui no estúdio. O estúdio está cheio, tem muito assunto. Uma hora será muito pouco novamente. Bom, realmente, infelizmente, para mim, os meus amigos acho que não, né? Todo mundo começou a dar risada. Na hora que o Leandro falou que hoje seria o meu último programa, todos riram. O pessoal tá fazendo festa aqui às suas custas, viu? Pois é, mas eu fico feliz por deixar os outros felizes. Bom, mas falando sério, realmente eu vou ter que começar uma faculdade. Quem não sabe, eu já sou ator, mas eu acho uma faculdade muito importante, é um passo a mais na minha vida. Então, por esse motivo, não estarei mais com você, teleinternauta, pelo menos na imagem, né? Caso o Leandro permita, estarei teclando ali no nosso blog.
Sempre está teclando lá no nosso blog. Eu resolvi dar notícia no começo do programa para que você, teleinternauta, possa mandar também a sua mensagem de despedida para o Douglas. Então, além de fazer pergunta aqui para os convidados, de falar com a gente sobre futebol e sobre judô, que vamos falar muito sobre judô no programa de hoje, você vai entender já por quê, também mande sua mensagem aí de apoio ao nosso Douglas Soares, a voz da bola. Com a gente também, outro apelido com bola, né? E vamos estrear aqui um novo que a gente vai precisar bolar ainda pro Paulo Arnaldo, viu? Nossa enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Alê. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Douglas, vou sentir saudade, Douglas. Obrigado. Foi quem começou a puxar risada, viu? Mas enfim. Vou sentir saudade de você, Douglas, grande companheiro de bancada. Boa noite a você, internauta. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Edson, beleza? Tudo bem? Boa noite. Vamos aí, Leandro. Vamos discutir aí sobre futebol e outros esportes, já que temos aqui dois belíssimos convidados. A enquete da noite você viu aí com a Luciane Bruna se falta incentivo aos esportes olímpicos no Brasil, porque estamos chegando próximo às Olimpíadas e é importante tocar nesse assunto e trazer aqui atletas olímpicos para falar também de suas modalidades com a gente. Por isso hoje temos 2 judocas aqui no estúdio, começando primeiro pelas damas. Daniele Uri, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007, está aqui com a gente. Boa noite, Dani, obrigado por ter vindo. Olá, boa noite a todos, boa noite, internautas. Gostaria de agradecer o convite. Vamos lá, bater um papo. A gente que agradece. Muitas surpresas aqui no nosso tatame de bola de futebol hoje, aproveite. Como diria Marco Antônio Ribeiro, tapume, né? Mas é tatame aqui de bola de futebol. E também acompanhando a Dani aqui, ambos que treinam em São Caetano, Flávio Honorato, irmão de Carlos Honorato. Prazer, obrigado por ter vindo aqui, viu, Flávio? Boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal aí, os amigos aí, recém-feitas amizades aí. É um prazer falar um pouquinho aí de judô e escutar vocês falar de futebol também aqui, que o pessoal manja bastante aqui, então bem interessante. Obrigado pela oportunidade, a gente tá falando um pouquinho mais da nossa modalidade. Vocês vão meter a colher no futebol também, que eu sei que vocês curtem. A Dani disse que acompanha de pertinho aqui, então por isso a gente vai bater um papo com eles. Sempre que eu abro aqui o programa, eu tenho a primazia da pergunta, e a gente passou aí a enquete dizendo se falta um pouco de incentivo aos esportes olímpicos no Brasil. Vocês estão em busca de patrocínio, que a gente sabe. Inclusive o Esporte na Rede também está, viu? A gente sempre está aqui na mesma luta. Pela enquete, obviamente que vocês vão responder sim. Dá para viver hoje do judô no Brasil? Dani? Dá sim. Dá pra viver, mas eu acho que quando você quer buscar ranqueamento olímpico, coisas maiores, só com a ajuda da prefeitura ou do clube não é possível. No meu caso, se eu tivesse patrocínio, eu estaria brigando mais pela vaga para Londres. Mas como não apareceu nenhum patrocínio e tal, então eu tive que recuar, digamos. No caso, vocês treinam onde, Flávio? São Caetano do Sul? Como é que vocês são bancados? Como é que funciona? Isso, nós somos atletas da Prefeitura Municipal aqui de São Caetano do Sul. Temos uma ajuda de custo para a prática dessa modalidade e colaboramos também com treinamento e outras instâncias relativas ao esporte. Eu agora já estou no momento da minha vida que estou deixando já a carreira como atleta, já estou enveredando uma situação mais de técnico, digamos assim. Mas estou enveredando mais. E tenho uma outra profissão também, eu trabalho sou professor de educação física, trabalho com outras coisas também. E qual era a pergunta mesmo? Você perguntou do... Onde é que vocês treinam? Então, como é que vocês são bancados? No momento, o treino acontece no clube... No Círculo Italiano. Antigamente era o clube na de São Caetano, hoje acontece no Círculo Italiano. E a outra questão que você perguntou... Como é que vocês são bancados? Hoje é só a prefeitura que... Então, no momento, nós recebemos uma ajuda de custo da prefeitura. A prefeitura que faz um bom tempo aí que dá essa ajuda de custo e colabora com o esporte aqui em São Caetano. Em alguns momentos acho que teve uma possibilidade de colaborar um pouco mais. Nesse momento colabora de uma outra forma. Acho que cada momento a prefeitura tem as suas prioridades também. Não dá para julgar que o esporte é a prioridade do município. Então, dependendo do momento, são eleitas algumas prioridades. Então, mas temos aí estamos trabalhando apenas com essa verba da prefeitura. Legal, se quiser puxar a orelha do secretário, podem, viu? Porque ele vai vir dia 19 aqui. A gente mesmo vai puxar a orelha dele pessoalmente. Depois, é claro que para vocês não fica bem, mas pra gente sim, a gente vai puxar a orelha dele aqui pessoalmente. Senhores comentaristas, questões? Queria saber, tanto do Flávio quanto da Dani, como que vocês começaram a lutar judô? Foi incentivo familiar? Viram pela televisão as glórias de Aurélio Miguel, Edi Nancy, assim por diante?
Queria saber de vocês como que começou essa luta, essa paixão pelo judô e como que vocês decidiram, não, eu vou lutar judô profissionalmente. Bom, eu comecei por influência do meu pai. Meu pai, ele é um quinto dan de judô, um fanático. Só para quem não sabe o que é dan, que não é o seu caso da sua sigla, né? Significa o que o quinto dan? Tem a cor de faixa? Sim, tem as cores, né, das faixas. E aí, quando você chega na faixa preta, começa o primeiro dan, segundo dan. E o quinto dan é um dos melhores. Os graus. O quinto já é bem lá em cima. Depois vem... o 10º grau. Então tá, desculpa interromper, pode continuar. Então, aí meu pai, né, que colocou a família inteira no judô. Tanto que a minha mãe pegou a faixa preta agora, depois de velhinha. A senhora tá vendo como é que é o nome da sua mãe? Dona Dirce, a senhora tá vendo que chamou de velha na cara dura, hein? Pois não, continua. Com o microfone bem pertinho. No seu caso foi esse, então, né? Isso, seu pai colocou a família. E você, Flávio? Isso, no meu caso a história foi mais ou menos parecida, né? Meu pai também era praticante de judô, meu pai hoje ele é árbitro, ele pratica também judô, então meu pai vai muito mais competições que eu. Todo final de semana meu pai tem competição. E ele teve uma vivência em alguns outros esportes, fez boxe, fez alguns outros esportes, e aí acabou se encantando pela filosofia do judô. E aí gostou, e aí aproveitou, colocou os filhos, aquela questão, não vou deixar as crianças aí na rua, tal, e o judô também foi criado dentro da filosofia, né, um caráter educacional. O Jigoro Kano, quando criou o judô em 1888, já foi com caráter pedagógico. Então, essa questão aí foi levando e fomos ficando, eu e meu irmão. Minha irmã também fez um dia de aula de judô e ficou. E por assistir às aulas de judô, depois de mais ou menos um ano e pouco, a minha mãe começou a fazer judô também. E ela ficou fazendo judô há esses 10 anos aí. Então também a família, essa influência da família, eu acho que é fundamental. A sua irmã é que foi deserdada, então, pelo seu... é a que saiu dos trilhos aí. Douglas Soares, o senhor tem a primazia nesse programa, diga. Uma pizza, por favor, não. Não pode nem dar primazia, que ela já pede comida, pelo amor de Deus. Vai, Douglas. Bom, ainda em cima dessa pergunta que o Aníbal fez para vocês, vocês quando começaram, não sei se já pensaram em entrar em competições. Eu imagino que não. Primeiro começaram com um caráter educacional, né, no caminho suave, para poder começar a pegar gosto, disciplina, né, alguma coisa bem profunda mesmo para a vida de vocês. Em que momento vocês se atentaram a isso? Opa, acho que dá para eu entrar para competir, eu sou competitivo. Veio de vocês ou foi dos respectivos mestres? Bom, eu acho que eu comecei a pegar essa paixão pela competição, acho que foi quando era pequenininha ainda, tinha uns 7, 8 anos, aí fui pro meu primeiro campeonato paulista, aí ganhei, aí no ano seguinte, né, já treina mais, não, quero ganhar de novo, ganhei de novo e tal. E aí já comecei a pegar essa paixão pela competição, ficar mais competitiva. Isso. E aí com 11 anos, a minha família toda foi pro Japão. E aí lá é muito mais concorrido, digamos assim, né? Então, acho que a base forte mesmo que eu peguei do judô, acho que foi lá. Respirava, né, o judô. Foi lá que eu comecei a ver a Tamura, pessoas assim, campeões olímpicos e tal. E aí foi onde eu comecei a sonhar com Olimpíadas. E comecei a treinar mais focada nisso. E você, Flávio? Eu comecei no judô... Você foi picada pela mosquinha da Vitória lá. Então, eu comecei o judô aos 7 anos de idade, começou eu com 7, meu irmão com 8. Eu tive a oportunidade de começar na Associação de Judô Vila Sônia, que é a associação de origem do Aurélio Miguel. Então, eu praticava, comecei o judô em 83, ou seja, faz um pouquinho só de tempo, né? Então já tenho uma idade um pouco avançada. Uns nada 29 anos, isso, quase. De judô, isso, vou falar só em termos de judô. E aí, o que aconteceu? Eu comecei judô em 83, criança, 7 anos e tal. Por volta dos 12 anos, o Aurélio foi campeão olímpico, primeira medalha de ouro olímpica, 1988. 88, né? Aurélio Miguel. Aurélio Miguel. Imagina então, uma criança envolvida naquele momento,
campeão olímpico ali da academia. Eu vi ele todo dia ele treinando com as outras pessoas, né? E tinha outros atletas também que pertenciam, o Luiz Amura, que fazia parte também da Associação de Judô Vila Sônia. Então, passou esse momento, acho que aí você começa a acreditar, fala, nossa, mas a pessoa aqui tão próxima, né? Então aí acaba ficando mais palpável, né? E acabou que não foi tão palpável. Eu não cheguei a lutar uma Olimpíada, mas eu acho que se despertar para a competição, essa questão, acho que foi muito de ver isso, de ver o esforço dele e ver o resultado. Foi bastante interessante que a partir da conquista do Aurélio Miguel houve assim um aumento bastante, foi um aumento grande de popularidade do judô, né? Nós já tínhamos judocas que já tinham ido à Olimpíada, o caso do Shaq, que a gente até estava falando aqui fora do ar, o Carmona também, né? Douglas Vieira. Exato, Douglas Vieira. Então, a partir do Aurélio Miguel é que a gente percebe que o número de o gosto pela competição aumentou bastante, principalmente depois do ouro do Aurélio Miguel, né? E o Brasil acabou criando atletas que se destacaram na competição, como o Rogério Sampaio, como o Leandro Guilherme, tem tantos, Flávio Canto, o Henrique Guimarães, aí um monte foi ganhando medalha, foi lutando, né? Justamente lutando literalmente, e aí conseguindo resultado, isso que é importante. Deixa eu ver um pouquinho o internauta também tem que ter voz aqui, viu, Douglas? Calma aí também. Diga aí, Bruno. Vamos às nossas primeiras participações de hoje, tá? A primeira é da Camila, ela é de São Bernardo. Ela quer saber da Dani o seguinte: se tem diferenças entre as competições de homens e mulheres, e se ela sentiu alguma dificuldade por ela ser mulher, se tem... Porque ela diz aqui que ela tem vontade de entrar para aprender judô e ela não tem coragem. Ela quer saber se tem um limite de idade para estar entrando. Não tem limite não. A minha mãe não pegou faixa preta agora? 50 anos. Não tem limite não. É assim, o judô masculino é um pouco mais agressivo, digamos assim, né? Eles têm mais forças e tal. Mas, eu aconselho ela a entrar. Mas você sentiu alguma dificuldade no começo? Era muito difícil para fazer os golpes, os movimentos? Não. Acho que nesse sentido não tem diferença. A questão física não atrapalha, então, a compreensão física da mulher. Eu nunca fui muito de perder e ficar caindo. Então eu ia pra cima dos meninos. Tá certo, viu? Não pode meter não. Quanto maior o tombo. Aqui, amigo, vai parar aqui no tapume, como diz Marco Antônio Ribeiro, tá? Vamos sair um pouquinho de judô, vamos falando um pouquinho de futebol agora, só pra gente poder passar a seleção brasileira. Nosso seu Moreno chegou aqui também pra fazer a câmera, um pouquinho tarde, mas tá valendo. Vamos colocar a seleção brasileira na tela pra você, a convocação do Mano Menezes pro amistoso contra a Bósnia amanhã. Vamos devagarzinho, só pra gente falar todo mundo, ó. Goleiros: Júlio César da Internacional, Diego Alves do Valência e Rafael dos Santos. Laterais vão aparecer aí na sua tela. Os laterais, olha, tem até o BGzinho aqui. Laterais: Alexandre do Porto, Daniel Alves do Barcelona, Marcelo do Real Madrid, Adriano também do Barcelona. Zagueiros, vão aparecer os zagueiros aí pra você. É a próxima telinha. Convocação de Mano Menezes: Thiago Silva do Milan, Dedé do Vasco, Davi Luiz do Chelsea, Luizão do Benfica. Volantes de Mano Menezes: Elias do Sporting, Fernandinho do Shakhtar Donetsk, Sandro do Tottenham e Hernanes da Lazio. Meias: Paulo Henrique Ganso do Santos, Lucas do São Paulo e Ronaldinho Gaúcho do Flamengo. E para finalizar, os atacantes: Jonas do Valência, Hulk do Porto, Neymar do Santos e Leandro Damião do Internacional. E na próxima tela, confirmando para você o amistoso, dia e hora. Portanto, nesta terça-feira, mais conhecido como amanhã, na Suíça, em St. Gallen, no AFG Arena, Bósnia e Brasil, 4 da tarde. Senhores comentaristas, e a seleção do Mano Menezes? Bom, falando primeiro da convocação do Ronaldinho, que eu não entendi, ninguém que é bem entendido em futebol entendeu, porque não está fazendo absolutamente nada no Flamengo. Já não joga há algum tempo, teve algumas boas participações no Flamengo, sobretudo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas de um tempo pra cá, né, Douglas, não teve assim nenhuma atuação que enchesse os olhos. Então a gente está acreditando que a convocação do Ronaldinho foi muito mais no nome do que propriamente pelo mérito. Gostei bastante da convocação dos goleiros, acho que são os 3 melhores goleiros em atividade hoje: Júlio César, Diego Alves e o Rafael dos Santos, que é uma gratíssima surpresa, na minha opinião, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje em atividade, ao lado do Fernando Praz. E
Os zagueiros, eu também achei bastante interessante a convocação do Dedé e do Thiago Silva. Para mim, essa dupla Dedé e Thiago Silva será a sucessora legítima de Luizão, Juan, ou então de Aldair e Márcio Santos. Então acho que a seleção brasileira está no caminho certo em relação a isso. Agora, realmente, Ronaldinho não dá para entender, né, Douglas? Eu concordo. Só para ajudar vocês, o Mano, como argumentação, disse que ele vinha sendo criticado por não manter uma base. E que o Ronaldinho Gaúcho esteve nas últimas convocações dele e por isso está figurando nessa lista. Então, teoricamente, ele manteve a base. Mas não é por aí, né, Douglas? Acredito que não. Parece que ele está simplesmente querendo dar uma satisfação, só que ele não está, para mim, ele não está julgando as peças da maneira correta. O Ronaldinho, como o Alexandre falou, realmente ele não parece se importar com nada. Nós temos 2 atletas aqui, e eu até gostaria de pedir a opinião deles nesse sentido. Quando o atleta realmente não se importa mais, não sei se importar é a palavra certa. Ele na realidade não se dedica mais tanto quanto se dedicava antes. Né? Alguma coisa aconteceu, como no caso do jogador de futebol, de Série A aqui no Brasil, tem aquela coisa do dinheiro, da fama, aquela coisa que está muito acima, né, que é uma coisa exacerbada aqui no Brasil. Para mim, a impressão que o Ronaldinho Gaúcho passa é essa. Chegou um momento da carreira dele que parece que ele não tem mais para onde ir, ele não consegue enxergar mais. Vocês como atletas em outras modalidades, vocês que viajaram muito, tiveram contato com outros atletas, por acaso sentem isso em outras modalidades, ou é uma coisa do futebol, ou um esporte mais de massa, seja ele qual for, basquete, por exemplo, nos Estados Unidos, chega um momento assim que o atleta fala, nada mais me atrai, não tem mais desafios, ou é indulgência dele? Qual a opinião de vocês sobre isso? Só antes de responder aí, Douglas, acho que isso acontece com todo mundo, na verdade, na vida, né? Em qualquer trabalho que você faça em algum momento. O que o Douglas está querendo dizer, acho melhor, é quando acontece com um atleta jovem, ainda como é o caso do Ronaldinho Gaúcho. Ganhou muito dinheiro, ganhou alguns títulos internacionais, não ganhou a Copa do Mundo, ganhou de 2002, então ganhou uma Copa do Mundo também, e aí o cara perdeu meio que o tesão, essa é a palavra, de fazer isso. É por aí, Dani, eu não sei se é essa a colocação exatamente que o Douglas queria fazer. Exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que o atleta tem que estar sempre buscando novos objetivos, sempre estar motivado, entendeu? Ou então, né? Melhor parar, talvez. Né? Procurar uma outra motivação. E a convocação de modo geral, Douglas, para você? A convocação eu gostei também. Eu acho que talvez o Júlio César acho que já está um pouquinho numa descendente, mas ainda é um goleiro muito respeitável. Eu também gosto demais da maneira como o Rafael, goleiro do Santos, se porta. Não só dentro de campo, mas você vê as entrevistas que ele dá. Eu não sei, ele tem aquele perfil de líder. Talvez em breve ele consiga até a taxa de capitão do Santos. Ele parece que tem um futuro brilhante pela frente. E sobre a seleção brasileira, a única coisa que eu posso acrescentar no que sobre o que o Aníbal já falou, é o problema dos desfalques nos clubes, né? A CBF, dona CBF, não consegue mudar, não quer saber. Ricardo Teixeira já está recebendo aí o seu aviso prévio, não sei o que vai acontecer. Mas a seleção brasileira hoje acaba sendo um grande problema para os clubes. Tudo por causa do nosso calendário, que é único e exclusivo no mundo. Rapidinho, Douglas, eu vou chamar o internauta aqui, porque a gente ainda tem muita coisa a tratar. Na volta, quero ver se a gente consegue mostrar uns golpes de judô aqui pra você. Não sei o que vai dar hoje. Você acha que com a saída do Ricardo Teixeira, iminente e provável, muda alguma coisa na CBF ou não? Ou ele vai conseguir colocar alguém lá que faça o mesmo que ele? Não. Fato é que você narrou aí que a CBF pouco se importa com o campeonato paulista, com o próprio campeonato brasileiro, se importa assim só com a seleção e ganhar dinheiro com a seleção. Eu não acredito que vai mudar em nada, ele vai colocar pessoas que já trabalham para ele. Eu acredito que essa mudança, essa saída do Ricardo Teixeira, ela funciona mais de uma maneira simbólica. De que por mais difícil que seja, por mais complicado, por maior que seja a corrupção, por maior que sejam os interesses, que não seja o esporte, que não seja o futebol, por mais difícil que seja, é possível uma mudança. E eu acredito que essa saída dele, por mais que seja simbólica, já é um ponto positivo. Deve mudar pelo menos um pouquinho, então. Diga aí, Luciana Bruno, a participação do nosso amigo internauta. Vamos lá, então. A Maíra Azevedo da Penha, São Paulo, ela diz: olá, meus queridos. Vocês acharam justo o resultado do Clássico Paulista? Parabéns pelo programa, um grande beijo para o Leandro. Vamos falar depois, é Maiara Azevedo, vou te corrigir aqui, que é nossa conhecida e teleinternauta fiel aqui do Esporte na Rede, assiste a todos os programas. Futebol um pouquinho depois, tem mais? Bom, a Laura é de Santo André, ela diz que o programa está ótimo e ela quer parabenizar os dois, né, por
todas as competições. Ela manda um grande beijo pro Leandro. O Roberto, ele é de São Paulo. E ele quer saber dos dois, assim, qual a maior dificuldade em achar patrocínio? A gente falou um pouco no começo do programa, né? Mas acho que a pergunta dela é, na hora que vocês vão bater na porta, vocês batem na porta de quem? Como é que funciona isso para vocês? Então, no momento em São Caetano tem uma equipe que eu acho que se formou, que está fazendo isso pelos atletas, mas o que eu vejo assim, que o patrocínio é uma parceria, então alguém vai ter que investir um dinheiro naquilo que julga que é importante e vai dar algum retorno. Então acho que foi-se o tempo em que o patrocínio era dado, assim, poxa, aquele meu amigo, eu vou investir algum dinheiro nele, porque eu acredito que ele tenha resultado, tenha potencial. Quem tem dinheiro vai investir aonde pode dar algum resultado, no caso, lucro. Então, é assim que funciona. Então, em geral, no Brasil, o futebol tem uma visibilidade infinitamente maior que os outros esportes. Então, em geral, quem tem mais dinheiro procura investir num lugar que tem mais visibilidade. Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente, agora acho que a gente está com uma equipe que está fazendo isso pela gente, estão montando coisas para cada um dos atletas, o site, tem algumas atividades, né, buscando parcerias também dentro da cidade, fora, mas resume-se a isso, né? Se eu tenho dinheiro, eu vou investir aonde vai me dar lucro. Resultado e retorno. Resultado e retorno, afinal ninguém faz caridade, né? E o judô ele não aparece muito na vida. Então é esse o ponto-chave, né? Graças, o futebol, indiscutivelmente, vai ser sempre o esporte mais praticado, com mais visibilidade, porque é um grande negócio, porque é um esporte bacana, porque tudo pode acontecer, o grande pode perder pro pequeno, então isso é indiscutível, o espaço do futebol ninguém vai tirar. Agora, o que falta neste país é aproveitar mais de 190 milhões de pessoas e colocar esse pessoal numa política esportiva nacional de qualidade, para aí você revelar mais atletas e fazer sim do Brasil uma potência olímpica, porque condição tem, não tem a vontade política. Deixa eu falar aqui do nosso Edson taxista, que veio trazer os meninos aqui no programa hoje, você sabe, né? Precisou contar com o Edson, pode ligar para ele, o carro dele vai aparecer aí, ó, Edson Nascimento taxista, já pode passar para a próxima telinha para você ver o interior do carro do Edson, é bacana. Vocês gostaram do carro do Edson, adivinha hoje? Vamos. Super confortável, né? O homem não é navalha não é barbeiro não? Não é não. Tá aí, ó, Edson Nascimento, serviço de táxi, viagens, traslado, motorista, faz aeroporto, sem 2 carros, se ele não pode ir, ele manda te buscar, tudo no maior conforto e na segurança. Próxima telinha vai aparecer aí pra você, só pra você ver que tem bastante espaço pra você carregar também a sua bagagem. Cabe um Reinaldo Leiva e meio nesse porta-mala, né? Ó. Amplo porta-malas, viagem com todo conforto e segurança. O Reinaldo pode ir junto se você quiser levar. Não tem alça, mas você pode colocar ele aí. Vai até no porta-luva. No porta-luva, né? Melhor aí, economiza o espaço do porta-mala. Deixa pro apresentador mala, né? Enfim, o carro dele é totalmente equipado aí com todos os cartões. Ele aceita cartões Diners, Master e Visa. Ligue pro Edson 7891-7588 ou mande um e-mail edson.nascimento@hotmail.com e agende sua corrida antecipadamente. Você sabe que também a gente conta aqui no nosso intervalo um pouquinho da história da propaganda brasileira. Eu tô lendo o livro do Boni, não que isso interesse alguém, mas tô lendo o livro do Boni. E o homem começou com umas publicidades lá em 1900 Guaraná com rolhas, a publicidade de 1950, e descobri que vários comerciais que a gente exibiu aqui foram dele. Ele que teve a ideia de começar com tais comerciais, alguns hoje, esses daqui não são, mas vou trazer alguns na próxima semana que são, porque são muito interessantes, e é da década de 50. Hoje você vai ver aí no seu intervalo, ó, fogão Valig com Flamatic. Gente, desses propagandas ninguém lembra. O GP tu lembra. Propaganda da Tostines. Olha o GP lá. Propaganda da Tostines com o Jô Soares comendo biscoito. Jô Soares novo, com cabelo preto. Mas já gordinho. E roupas Tergal, com a etiqueta. Tergal era a etiqueta, esse é o slogan. É o tempo de você beber uma água e a gente volta já.
fogões. Por isso o chamamos Vale, o fogão, com o exclusivo Flamatic. O quê? Só o que ele quer que eu tostine dizer que é gostoso? Não, lácteos, leite, queijo, carícia, tudo cracker, rosquinha de coco, sanduíche, salsicha, Maria. Vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Cream cracker, leite, leite, abuso. Admito, confesso. Sim, confesso. Durante as 2 primeiras horas qualquer roupa se parece com tergal. Mas só durante as 2 primeiras horas, ouviram? Porque depois tergal continua impecável, não perde os vincos nem a massa. E quanto às outras, olha aí. Mas tergal permanece impecável pelas horas afora. Porém, tergal só é tergal com a etiqueta, ouviu? Tergal é a etiqueta. Do nosso Esporte na Rede. Se você não participou, ainda dá tempo, não é, Luciane e Bruno? Se você ainda não participou, por favor, participe. Na opção Participe, aqui do seu lado, do seu lado direito, você manda sua pergunta, o seu comentário aqui pro programa. E claro, se você está aí assistindo a reprise, mande e-mail para pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com e participe. E claro, também responda a enquete de hoje, que é a seguinte: falta incentivo aos esportes olímpicos no Brasil? Sim ou não? O que você acha? Falta incentivo aos esportes olímpicos no Brasil? Entre agora na opção enquete e responda. Daqui a pouco eu volto para dar a parcial de hoje. Legal, fique com a gente, portanto, que ainda muita coisa vai rolar por debaixo dessa ponte aqui do Esporte na Rede de hoje. É só pra gente responder a enquete rapidinho entre vocês. Falta incentivo, na opinião de vocês? Falta incentivo. Na realidade, melhorou bastante, né? A gente vê o investimento no esporte hoje, ele tem um pouco mais de transparência, né? Parte da renda das loterias é destinada ao esporte, né? Mas ainda falta muito o que fazer, como você bem falou antes do intervalo. É necessário criar uma estrutura para que grande parte da população possa usufruir disso, né? Parênteses, quando e se esta renda destinada chegar, né? Essa é a grande questão que a gente deve abordar também aqui. Jornalista tem que ser sempre crítico, né? Me chamam de azedo, mas tem que ser assim, principalmente com isso. Eu acho que você ri, né? Mas eu acho que tem que pegar muito no pé, porque a gente sabe que político é uma coisa meio triste aqui nesse país. Deixa eu aproveitar que a gente está falando já dos contatos aqui, convidar você também a passar no nosso blog, que vai aparecer aí na tela para você, ó. Blog que Douglas Soares estará lá escrevendo. Então você quer prestigiar nosso Douglas Soares aqui, que está se despedindo hoje do programa, acesse lá pgmesportnarede.blogspot.com e nos ache também no Facebook, que é a tela seguinte. Você pode ir lá, todo mundo aqui tem Facebook individual, se você procurar a gente você vai achar. Pedir para adicionar o Flávio Noto, ele não me adicionou, olha só que não, brincadeira, a Dani já aceitou, o Flávio ainda não, ó. Mas olha lá, Esporte na Rede no Facebook, também temos a página do programa, por lá você fica em contato com as principais novidades aqui do nosso Esporte na Rede. Hora de passar a nossa dica cultural para você. Você sabe que Esporte na Rede também é cultura. Então a gente mostra aqui pra você um livro, um filme, um DVD, alguma coisa bacana para que você possa aí no seu momento de lazer, de folga, curtir também envolvido com a parte esportiva. Então hoje tem dica cultural e é com o Alexandre Aníbal. Roda a vinheta. Dica cultural de hoje vai aparecer na sua telinha, é com Alexandre Aníbal. Diga aí, Ale. O que você trouxe pra gente? Vai aparecer. Trouxemos aí o livro Heróis da América, a história completa dos Jogos Pan-Americanos. Então, foi um livro escrito um pouco antes da edição de 2007, do PAN de 2007, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Foi escrito pelo Odir Cunha, o nosso grande jornalista Odir Cunha, né? Bastante historiador, que já ganhou até alguns prêmios de jornalismo, escreveu no Jornal da Tarde, enfim, atuou bastante na mídia impressa. Então é um livro bastante ilustrado, muitas fotos, né? Aí a Luciane mostrando a edição de San Juan dos Jogos Pan-Americanos que aconteceram em Porto Rico. Então cada edição dos Jogos Pan-Americanos, então o Odir ele trouxe histórias dos atletas brasileiros. E também ele fez um paralelo com o que acontecia no mundo na época que aconteciam os jogos. Então é um livro bastante rico, bastante ilustrado. Aí a gente tem a foto
brilhante é o Jadel Gregório ali, se não me falha a memória, é isso mesmo? É o Jadel Gregório, muito bem, pulando ali no salto triplo, né? Então é um livro bastante ilustrado com muitas fotos, inclusive o judô tem vários capítulos destinados. Vou pedir para a Luciana abrir a página 170, né, Luciana? Isso, é a página 170. Enquanto você me vê, ela está buscando a página 170, que é do judô, portanto você ficando ligado aqui, encontra em livraria, é isso, Aníbal? Quem sim, é encontrado em livrarias, é o livro, a editora Planeta, né, que editou esse livro, aí a foto do Aurélio Miguel, se não me falha a memória, é nas Olimpíadas, enfim, nessa parte do livro ele aborda justamente o Aurélio Miguel atuando nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, se não me falha a memória, ou de Indianápolis, eu creio que seja de Indianápolis. Então aí aparece a foto do Aurélio Miguel golpeando um adversário, né? E, enfim, o livro desde a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos até a última, né? Antes da edição, que foi a de 2003, ele é bastante ilustrativo, bastante rico e conta algumas histórias muito engraçadas também, como o Odir Cunha sempre costuma fazer com os livros dele. Ele costuma pegar muitos fatos históricos, mas também ele costuma contar alguns casos de bastidores, né? Ou seja, vale muito a pena para você que quer alguma coisa diferente, uma literatura. A literatura esportiva está crescendo aqui no Brasil, né? Mas para você que quer alguma coisa diferente, alguma coisa bacana e bem ilustrada, tem essa dica aí que trouxe o nosso Alexandre Aníbal. A gente estava falando do Ronaldinho Gaúcho no bloco anterior, que ele já se cansou e tal, e aí a gente estava falando em parar ou não parar. Você está encerrando a carreira praticamente, né, Flávio? É difícil para um atleta parar, colocar na cabeça, puxa, vou ter que parar de fazer o que eu gosto? Tudo bem que você vai virar técnico, de alguma forma você vai estar envolvido, mas não é no tatame, né? Então, realmente é muito difícil parar, e eu acho que já estou elaborando esse momento já faz um tempinho, mas o corpo não aguenta mais, são muitas dores, esportes de alto rendimento é bastante sofrido para o corpo, então, como você falou a questão do Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, talvez ele não esteja mais com esse tesão todo, mas às vezes o atleta também está com alguma lesão, que não está na mídia, está com dificuldade de treinamento, ou mesmo, ou pode ser efetivamente esse tipo de não está mais nessa pegada mesmo, né? Mas é um momento difícil, eu tenho muito prazer em treinar, né? É um espaço em que eu gosto demais daquele espaço, tá ali, tenho meus amigos, são pessoas, só em São Caetano eu estou desde 2000, na verdade tem no final de 99, estou desde 2000, então mais de 10 anos aí que eu estou em São Caetano, né? Então tem muitos amigos ali, já acompanhei em casamento de um, filho do outro, vou para casa. Vai vendo a vida passar diante dos olhos, vai vendo a vida passar, então assim, é muito difícil porque também tem esse lado, né? No judô a gente acaba tendo um pouquinho mais, uma estabilidade um pouco maior em relação aos clubes. No futebol tem uma rotatividade, acho que maior. É difícil o atleta ter uma longevidade de ficar 10 anos no mesmo clube. Então, eu acho que tem isso também, mas a questão é bem difícil. Eu estou elaborando, tenho outros projetos também. Trabalho com outras coisas, eu sou professor de educação física, trabalho num posto de saúde também, além de depois de vir correndo para treinar. É o bombril do judô, é o bombril do judô. Um pouquinho, vem aqui, conversa a respeito do judô. Então, mas é muito difícil, realmente, é algo que me dá muito prazer, eu me encontrei no judô e tenho muitas histórias de vitória e derrota, mas muitas histórias que eu gosto e assim, é a minha vida. E tá lá meu irmão, meu pai, né, minha mãe que praticou também. Então, então, ou seja, os filhos um dia tá certo. A irmã não quis, foi um dia só e a Dani é jovenzinha, ainda não se aplica, 20 e pouquinhos anos de idade, tá na flor, tá começando. Diga aí a participação internauta, Luciane. Vamos lá, a Ana Eu quero ver se Carolina, eles me mostram alguns golpes ela é de daqui a São pouco. Bernardo, ela quer saber se vocês já tiveram alguma contusão grave, assim, algum acidente. Eu, graças a Deus, uma lesão. Não teve nenhuma que precisou no caso cirúrgico. E a maioria dos meus amigos, a grande maioria ali, todo mundo já passou pela cirurgia, né? O Flávio também. Eu já tive a oportunidade de participar de 3 cirurgias. Você acumulou em 3 cirurgias, né? Participei ali efetivamente, né? Para mostrar foram cirurgias no ombro, né? Uma cirurgia no ombro esquerdo, no ombro direito. Uma foi só para reparar, tirar uma âncora, tal, alguma coisa. Mas acabaram sendo 3 cirurgias. Tive um momento bem grave também em relação a uma lesão no quadril que eu tive, que eu fugi da cirurgia. O médico falou que era um caso cirúrgico, falou que era uma situação parecida com a do Guga, tal, falou, mas eu falei, olha,
eu fui na seletiva próxima, a seletiva da Olimpíada, eu acabei perdendo a seletiva e falei, bom, eu vou para a Olimpíada mesmo, então não tenho pressa para sarar, então vou evitar o processo cirúrgico. Fui fazendo fisioterapia e ficou muito bom, não tem mais problema em relação a isso. Mas o esporte de alto rendimento, ele tem um custo, né, que é bastante gostoso, eu gosto, eu pratico e tal, mas alto rendimento é dolorido também. Eu gostaria de emendar, você até comentou isso aí agora, Fábio, perguntando para os dois, você também, Daniel, sobre essa dureza que é a vida do atleta de alto rendimento, inclusive no futebol também. Né? Mais no futebol, como é conhecimento geral das pessoas, às vezes o jogador não vai bem. O David deu um gol incrível agora no domingo passado, né? O Daniel, do jeito que viu. E eu vi alguns comentários na internet, o pessoal falando assim, pô, como é que é possível? Um cara desse, milionário, não tem que acordar às 4 da manhã, não tem que pegar ônibus, não come marmita. Não é por aí a coisa. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Que a frase esporte é saúde não é exatamente uma verdade na vida de vocês, porque o sofrimento de vocês a cada dia, depois dos treinos, pudessem falar um pouquinho sobre isso. Então, essa questão, eu acho que esporte de alto rendimento não dá para falar que é saúde, né? Por conta dessas lesões e tal. Eu acho que o esporte, a atividade física de forma geral, sim, você tem uma melhora na qualidade de vida dos aspectos fisiológicos, por exemplo, cardiovasculares e tal. Mas esporte de alto rendimento é bastante complicado. Eu sou a favor, acho que as pessoas têm que praticar atividade física, têm que fazer, nos momentos de lazer, ir lá procurar ter uma vida fisicamente ativa. Acho que é importante também ficar só dentro de casa, coisa mais sedentária, eu acho que é complicado também. Mas o esporte de alto rendimento não dá para falar que é saúde, não. É bem complicado e assim, hoje você tem com os recursos da medicina, com as equipes multidisciplinares que acompanham atletas, principalmente os atletas de ponta. Então você consegue uma longevidade maior, você consegue o atleta se recuperando mais rapidamente, você consegue treinamentos que são mais específicos, prevenção, a parte de prevenção, caráter preventivo. Né, você faz uma prevenção, então isso ajuda muito. Uma longevidade maior para o atleta, machuca menos. E tem toda uma tecnologia também de tênis mais adequado, tatame mais adequado. Mas, eu acho que eu nunca tive uma lesão assim tão grave, porque o meu preparador físico, um beijo pro Cavani, a gente sempre trabalhou essa parte de prevenção muito forte. Então, graças a Deus, as lesões que poderiam ter casos cirúrgicos, a gente conseguiu recuperar, fazendo terapia forte, a parte física. Legal, rapidinho, Dani, antes da gente continuar aqui, que eu vou ter que chamar o momento motor aqui do Paulo Arnold, que a gente está correndo muito, já estamos na parte final do programa. Se você pudesse explicar o ranqueamento para a Olimpíada, como é que funciona aqui no Brasil? Não sei se é um ranqueamento mundo, mundial. Né? Então. Ranqueamento olímpico que a gente fala. São 14 meninas no mundo todo e 22 no masculino. Então você tem que estar viajando, participando das Copas do Mundo, Grand Prix. Então você tem que estar dentro dos 14 melhores do mundo, certo? Isso. E se tiver país repetido, tira o país repetido. Isso, só vai uma por país. Ok, e no caso do masculino, 22. Isso, no caso do masculino, 22. E as competições têm as diferentes pontuações. Então, no caso, tem um grande slam, vale acho que 300 pontos. Aí tem as Copa do Mundo, vale um número menor. Campeonatos mundiais também valem uma pontuação. Então, dependendo da competição, você faz algum número de pontos. E o ranqueamento agora está muito parecido com o ranqueamento do tênis. Então, a partir no ano anterior, essa pontuação cai pela metade e no outro ano cai 75%. Tanto que o Leandro Guilherme pegou o primeiro do ranking, acho que nem acabou nem competindo esse ano, né? Ele competiu, estava tranquilo e tal, por conta já estava bem no ranking. Outras pessoas que estavam à frente dele acabaram não indo bem também, perderam os pontos que tinham ido bem muito no começo do outro ano, daí ele acabou podendo não competir, não se expor de repente, né? Continuar a preparação aqui no Brasil, sem precisar competir, tá no desespero aí de fazer pontos. Legal, pelo menos isso é uma parte interessante do esporte, é uma coisa que eu acho bastante válida até para poder ranquear melhor os atletas aí. Programa Voando, Esporte na Rede falando sobre todos os esportes, hora do Momento Motor, roda a vinheta.
Momento Motor está na sua tela. Vamos ajeitar aqui a imagem para que você possa ver no vídeo. Olha aqui, eu sou uma pessoa alta e o Paulo anda muito mais alto, por isso que dá essa discrepância. Mas também não tem a altura do Reinaldo Leiva, não, nem vem, não. Aqui o pessoal que quer comparar não chega tanto. Pé, boa noite. Vamos falar de Fórmula 1 aqui? Vamos falar rapidinho aí de mais 6 pilotos. Correndo, 6 pilotos, vamos colocar na tela para você os pilotos que você vai ver hoje. Eu vou falando aqui, a gente comenta, para você conhecer um pouco do grid que faz parte da Fórmula 1. Então vai aparecer para você aí os primeiros 2, é a Sauber com o Kamui Kobayashi, japonês, número 14. Aliás, por que não tem o 13, hein? A gente foi até o 12 na outra semana. É uma superstição, né, do automobilismo. É uma história longa, né? Não vamos... Não, é só para passar ali você fala, então, Kamui do Japão, 14 anos, 14, é o número 14, 25 anos, e Sérgio Pérez, o mexicano, número 15, 22 anos. Para falar rapidinho dessa dupla, né, o Kobayashi é o melhor piloto japonês que apareceu aí na Fórmula 1, e o Pérez é um mexicano que veio muito bem no ano passado, tem apoio lá do Carlos Slim, que é uma pessoa responsável aí pelas empresas, das gigantes da telecomunicações lá do México, está apoiando esse piloto, e já existe até um boato aí que ele pode até assumir no lugar lá do Felipe Massa no próximo ano na Ferrari, né? Existe uma conversa, mas a Ferrari está entre ele e o Jules Bianchi. O Kamui Kobayashi começou muito bem, apareceu na Toyota, substituindo o Glock, né, em 2009, mas o ano passado ele foi um pouco ofuscado pela performance do Sérgio Pérez. E não tem o 13 por quê? Porque o 13 não tem, por uma superstição. Teve um piloto que faleceu, isso num acidente de carro na década de 20, né? Por causa dessa superstição também que envolve no automobilismo, que 13 é o número do azar, né? Então ninguém utiliza, só 2 pilotos utilizaram ao longo de toda a história da Fórmula 1. Mas eu trago essa história na próxima. Legal, completinho. Olha aí, enciclopédia, te cuidem, ó. Tem concorrente aqui. Próxima equipe aí na tela, ó. Próxima equipe na tela para você, a Toro Rosso, do Daniel Ricciardo, o australiano, número 16, 22 anos, e Jean-Eric, não me atrevo a falar aqui o sobrenome, não. Pois é, esse daí, francês, número 17, com 21 anos. Rapidinho a respeito dos dois. Não consigo sair com sotaque francês, mas vamos lá. Bom, a STR, a Toro Rosso, foi a equipe que teve uma substituição total, né? Lançaram o Sebastião Buemi e também o Jaime Alguersuari. O Buemi ficou como piloto de testes, né? Essa dupla já vem sendo trabalhada pela Red Bull já há muitos anos, né? Há um apoio da Red Bull nas categorias inferiores, né? O próprio Daniel Ricciardo, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault World Series em 2010 e no ano passado o Jean-Eric Vergne foi vice-campeão também nessa mesma categoria. Então são 2 pilotos que já vêm numa preparação, né, já de longa escala, e realmente o Jaime Alguersuari acabou ficando indignado, né, por ter sido trocado, né, lá na equipe da STR. Houve uma briga lá com o consultor mais importante, que é o Helmut Marko, e ele acabou ficando sem vaga, ele que estreou na Fórmula 1 com apenas 19 anos de idade. Essa dupla promete muito. O Jean-Eric Vergne foi muito bem nos testes que ele fez na Red Bull no ano passado. Vamos ver, vou te cobrar aqui no Sport na Rede durante o ano. Próxima equipe e próximo conjunto de pilotos é o Williams, de Pastor Maldonado, da Venezuela, número 18, 26 anos, e Bruno Senna, brasileiro, número 19, 28 anos, pra gente encerrar o Momento Motor de hoje. Então, vamos lá, fala da Williams, que a Williams não é mais aquela equipe da década de 90, até agora em 2000 também, quando tinha parceria com a BMW, era uma equipe muito forte, brigava ali no topo. A Williams vive uma outra realidade, existe uma promessa de que o carro deste ano será melhor. Sobre o Pastor Maldonado, é um piloto que foi muito bem no ano passado, foi campeão da GP2 em 2010, então um piloto venezuelano que tem também grande apoio das petrolíferas venezuelanas lá do general, né, do Hugo Chávez. E o Bruno Senna conseguiu viabilizar a entrada dele na Williams, graças a um apoio aí de algumas empresas. O Eike Batista, famoso empresário, também conseguiu ajudar na viabilização da entrada dele na Williams. Finalmente o Bruno Senna vai poder trabalhar um ano inteiro, já que ele só andou na antiga Espanha, né, que hoje é HRT, e não dá para dizer que era um carro de Fórmula 1, e ele entrou no meio do ano passado, aí, substituindo o Nick Heidfeld na Renault, e realmente ele vai ter uma condição melhor dessa vez, né? Legal, PA. Esse foi o Momento Motor de hoje. Muito obrigado, PA. Obrigado, agora, Leandro. Quem é Marajá pode viajar. O PA vai viajar, não volta aqui na segunda que vem, só no dia 5, é isso, PA? A gente falar no dia 5 não, só no dia 12 de março. Isso.
pra gente falar dos últimos pilotos, né? E do primeiro GP. E já falar do GP da E aí você traz a história do número 13 certinho. Obrigado, okay. PA. Agora, enquanto o PA sai, pode sair por aqui, PA, pode sair por aqui. Como diria Silvio Santos, pode sair por aqui, por favor. Pode passar pela frente. Agora eu queria ver se dá tempo, ainda tem um pouquinho de tempo. Não sei qual é a logística aqui. Dá pra vocês mostrarem algum golpe do judô? Aliás, quais são? Vamos falar os básicos aqui, aí vocês demonstram um ou dois. Os de maior pontuação que sempre aparecem nas Olimpíadas do Caractere é o Kocal, o Yuko, o Vazari e o Ippon, é isso? Isso aí são de pontuação. As pontuações dos golpes, né? Nós temos pontuação. Tem uma sequência de 40 golpes, que são os golpes principais. Mas dentro desses golpes nós temos as variações, as sequências e tal. Certo. Então, acho que vale de repente mostrar Pra quem joga Street Fighter é o combo, né? Aquela lutinha é o combo. O Mortal Kombat, a mesma coisa, é o combo, é isso? Então mostrar o Sotogari, que é o golpe, você tem muito praticante em escolinha, né? Então geralmente é o primeiro golpe que as pessoas aprendem. É o que aprendem primeiro. E eu vou mostrar esse golpe aqui. Legal, por favor. Ao nosso tapume, como diz Marco Antônio Ribeiro, ao nosso tatame de bola de futebol. Vamos ver o que vai sair aqui, vamos ver o que o GP vai conseguir pegar. Deixa eu sair do quadro aqui para não atrapalhar vocês. Vou sair do quadro para não atrapalhar vocês. É uma artimanha, a gente tem que sair para não, entre aspas, né, a gente não ser atingido aqui. Vamos ver se dá o máximo de recuo que a gente tem. Pode vir até mais perto da TV um pouquinho. Para a gente mostrar a posição de mão um pouquinho, mão e perna. É porque tem que agarrar pelo kimono. Mas só para mostrar a posição de mão e de perna mais ou menos. Aí, tá joia. Agora precisa te dar o microfone aí, senão ninguém vai conseguir te ouvir. Então, no judô, a posição básica das pegadas, para a pessoa que é posição destra, luta com a mão direita, na mão da gola. Então ela segura aqui na altura, mais ou menos na altura do ombro, um pouquinho abaixo, e a outra mão tem aqui na mão da manga, segura a minha manga. O kimono tem aqueles braços, coisa comprida, né, com a manga comprida, ela vai segurar dessa forma, e aí ela vai avançar o pé esquerdo. Isso, ela vai avançar bem o pé esquerdo e depois ela vai dar uma grande varrida com a perna direita. A popular rasteira. Isso, vai dar uma rasteira. Resumindo, é uma rasteira. Então ela primeiro faz esse movimento com a perna esquerda e depois dá essa varrida com a perna direita bem forte. Não pode parar o movimento e aí o outro vai... Legal. Daí, mas não hoje, outro dia a gente mostra no tatame. Exatamente, até porque não queremos causar acidentes com o apresentador aqui no estúdio. Obrigado pela aula, muito instrutiva. Então, excelente. Hoje você aprendeu a dar uma rasteira profissional, né? Eu já lembrei. Não, brincadeira. É claro, isso é o golpe inicial do judô, então você que quer praticar modalidade aí sabe que é uma das primeiras coisas que você vai aprender. Pra você que tá aí, pode acessar meu blog também, leandrojornalista.blogspot.com. Eu ponho as fotos lá toda terça-feira, viu, do programa de segunda aqui, Daniela e Flávio, então vocês podem acessar lá, leandrojornalista.blogspot.com. Da semana passada tem foto aí, pode colocar aqui na tela seguinte, pra você ver. Tem foto, acho que, não sei se é com o Reinaldo, não, a Aníbal não veio na outra semana, né? Então deve ser com o Reinaldo lá, a equipe do esporte na rede tá aí, com certeza, vai aparecer pra você aí na tela do blog. Podemos colocar, tá aí, ó, leandrojornalista.blogspot.com, pra você visualizar o nosso cenário. Olha o Paulo Arnaldo olhando pra câmera, olha que beleza. Tá lá o PA. Então tá aí o nosso cenário. Entre então no blog, leandrojornalista.blogspot.com. Toda terça a gente põe as fotos do programa de segunda. Programa que é bom, passa rápido, já estamos chegando praticamente ao final. Vou fazer a despedida. Começando pela simpatia da bola, Luciano e Bruno, vou deixar o Douglas por último, até depois dos convidados. Simpatia da bola, Luciano e Bruno, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem. Boa noite, Leandro, boa noite, Daniele, boa noite, Flávio, prazer conhecê-los e sucesso sempre. Aníbal, boa noite. E claro, né, uma boa noite especial para o nosso Douglas, que está se despedindo hoje, né, quero desejar uma boa sorte nessa nova fase, muito sucesso. E claro, né, venha nos visitar de vez em quando, né, não vai fugir. E para você de casa, uma ótima semana e uma boa noite excelente. Beijo! De minha parte, já vou antecipar no beijo. Um beijo para Maiara Azevedo e para Laura, porque eu nem retribuí o beijo, apresentador mal educado. Então, um beijo para vocês duas. Obrigado pelo carinho aqui com o Esporte na Rede. A Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal. Boa noite e até semana que vem, né? Dia 12 o senhor está aí. Estamos aqui de novo. Dia 5, estaremos aqui. Obrigado mais uma vez, Leandro, Luciano e Douglas. Boa sorte, viu, Douglas? Venha visitar os pobres de vez em quando, tá bom? Obrigado aos convidados, Flávio, Dani. Sensacional. Muito instrutivo. Muito instrutivo hoje, olha, sensacional o programa. Obrigado por você mais uma vez ter nos brindado com a sua audiência e até a próxima.
Um brinde, né? Brindado com copinhas, brindado com a sua audiência. Aliás, antes do programa saiu cada pérola aqui no estúdio que você... Venha um dia, aproveite que temos agora espaço para a plateia, venha conhecer daqui o Esporte na Rede, venha ver as besteiras que a gente fala antes do programa começar. Depois termina, não dá tempo de desmontar tudo, mas antes a gente fala umas pérolas para você aí. Daniele, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede, espero que você tenha gostado do programa, você está convidado para voltar quando quiser. Muito obrigada pela oportunidade, boa noite a todos, boa noite internauta. Quero voltar mais vezes, né? Legal. E a sua mãe não é velha não, viu? Ela tá na flor da idade. Flávio, obrigado. Boa sorte aí na carreira de técnico, que deve começar em breve. Obrigado por ter vindo aqui. Espero que tenha gostado também do programa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a temática hoje circulou aí pela questão do patrocínio. Então o patrocínio acaba dependendo também dos espaços que a gente tem para divulgar o nosso trabalho, a modalidade esportiva. É lógico que imaginar que num país como o Brasil, que temos aí uma grande desigualdade econômica, não dá para pensar também só no dinheiro para o esporte, né? Eu acho que tem outras coisas também muito importantes, e aí cabe aos governos a responsabilidade de elencar essas prioridades, né? Então agradeço a oportunidade, né? E estou aberto aí quando você puder precisar aí para tomar uns tombos aí, pode me convidar. Eu só derrubo aqui, não caio não, viu? Posso cair não, eu só derrubo aqui. Antes do Douglas, então, eu vou colocar a frase da noite, que é o pensamento na rede, para ficar mais condizente, até porque ele está se despedindo. Olha só, Douglas, para você. Frase de Platão, hein? Filósofo grego. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, ou seja, a vela esticada, mas o vento que não se vê. Então, às vezes a gente está procurando alguma coisa que nos impulsione na vida e, no fim, aquilo que a gente menos espera, aquilo que a gente não está vendo, é o que está nos dando combustível para continuarmos na nossa toada. Eu acho que é isso que vai te mover daqui para frente, Douglas. Quero me despedir de você, agradecer muito por você ter sido a voz da bola aqui no Esporte na Rede nesse período. E nas suas férias, já está convidado a voltar aqui, nas suas férias da faculdade. Agora será calouro, será bicho, vai ter que raspar tudo ali, barba, o resto de cabelo que lhe sobrou. A gente podia começar hoje. Pois isso, é, né? Mas está convidado a voltar aqui. Você sabe que será sempre muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Um grande abraço. Eu realmente, com toda sinceridade, eu fico emocionado com suas palavras. Só que o homem não chora. Realmente eu fui muito feliz nesse espaço de tempo que estive aqui com todos vocês. Porque, como eu já disse e digo mais uma vez, não tenho apenas bons profissionais aqui ao meu redor, mas pessoas de boa índole, pessoas de caráter, e isso é importantíssimo no ambiente de trabalho. Então, além do trabalho, ele precisa ser bom, precisa ser divertido. Você precisa acordar todo dia e pensar, poxa, que bom, eu estou indo para o meu trabalho, porque é uma diversão antes de tudo. Eu gostaria muito de agradecer ao Flávio, a Daniele por estarem aqui com a gente. Nós temos muito que conversar com eles ainda, e muito que se falar sobre esporte aqui no Brasil. O esporte ele é deixado de lado por causa de ganância, por causa de uma visão muito limitada das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que têm a oportunidade de poder investir nos atletas. Então o Flávio e a Daniele, eles fazem parte da história olímpica do Brasil. Eles deixaram o nome deles lá, eles são exemplos para quem está querendo começar. Agora, quem pode fazer alguma coisa, por favor, vamos tirar o bumbum do sofá, vamos deixar de ser sedentário, como o Flávio disse, vamos nos mexer. E quanto à faculdade, não serei bicho, porque o Flávio acabou de me ensinar um golpe aqui. Eu vou dar uma barriga em todo mundo. Você vai passar rasteira profissional aí em todo mundo. A você, amigo teleinternauta, como sempre, a razão de ser desse programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que para você assistir ao programa novamente, não conseguiu ver ao vivo, entre aí uptv.com.br, fica uma semana para você ver a hora que você quiser. Ao vivo é toda segunda-feira, às 15 para 7 da noite. Eu te espero aqui segunda-feira que vem. Vamos receber Dalila Ayala, psicóloga esportiva, para falar um pouquinho deste meio, da psicologia no meio esportivo. A gente se vê então na próxima segunda. Obrigado, até lá. Tchau.